Michele colocou, sou a professora Ete Feitosa, tá? E é um grande prazer estar colaborando no projeto de extensão coordenado pela professora Michele Calil, né? Intitulado Contribuições da Psicolinguística e da Neurociência da Linguagem no Ensino e Aprendizagem de Língua Materna e Estrangeira. E hoje é com muita alegria, né, que apresento a vocês o palestrante dessa manhã, que é o professor Dr. Wendel Fiore de Faria, né, que traz a segunda temática. Ele é o professor doutor, tá? A temática é alfabetização, primeiras aproximações. Então, o professor Wendel, ele tem um grande currículo, tá? Ele é doutor em Educação pela Universidade Federal Fluminense, área de confluência e estudo do cotidiano da educação popular, no ano de 2012. Ele é pós-doutor pela Universidade de São Paulo, PUSP, em 2018. Tá? Mestre em Educação pela Universidade Tuiuti, do Paraná, no ano de 2006. Especialista em Pedagogia Escolar pela IBPEX, né, ano 2002, e em Educação à Distância pela Universidade Estadual de Maringá, no ano de 2008. É graduada em Pedagogia, Supervisão Escolar e Docência das séries iniciais do ano fundamental, na Unirondo, no ano de 2000. Ele tem experiência na área da educação, pesquisando principalmente os seguintes temas: formação de professores, alfabetização e prática pedagógica. Também atua profissionalmente como professor adjunto 4 na Universidade Federal de Rondônia, na UNIR, Departamento de Educação. Tá? Atuou durante 4 anos e 10 meses como professor do Magistério Superior na Universidade Federal do Acre, campus de Cruzeiro do Sul. Isso mesmo. O professor Wendel foi nosso colega aqui, né, durante um bom tempo, trocamos muitas experiências, inclusive trabalhamos estágios juntos, né, e como eu coloquei, é um grande prazer tê-lo aqui, professor. Ele também atuou 2 anos como professor colaborador na Universidade Estadual de Londrina, UEL, área de didática e investigação científica. Atuou 8 anos como pedagogo da educação básica na rede estadual de ensino, no Paraná. Atuou como tutor do curso normal superior na Universidade Estadual de Maringá, UEM, 3 anos. Tem experiência nos anos iniciais do ensino fundamental, na qual atuou como professor regente durante 5 anos e também como supervisor por 3 anos e 6 meses. O professor Wendel também é membro do grupo de pesquisa Praxis PPGE da Uni. Então, professor, como eu coloquei, é um grande prazer tê-lo conosco, tá? Para estar trazendo mais uma palestra, e hoje nós teremos uma manhã de novos conhecimentos, né, transmitido pelo professor Wendel, e agora, com a palavra, o professor Wendel. Seja muito bem-vindo, professor. Bom dia, professora Ete, bom dia, professora Michele, né, eu cumprimento todos os participantes desse encontro virtual, através da professora Ete e da professora Michele, as pessoas às quais eu agradeço pela confiança e pelo convite para poder conversar um pouquinho com vocês a respeito da alfabetização e do letramento.
É lógico que quando falamos de alfabetização e letramento, a gente traz algumas reflexões, né, que fizemos durante a nossa carreira e trajetória profissional e através da nossa formação. Então, vai ser muito, muito profícuo para mim, inclusive, poder participar com um grupo tão seleto e tão diferente, né, de vários lugares, várias regiões, né, e aí a gente pode ter uma ideia também de como está esse processo de alfabetização. Mas é uma satisfação muito grande, né, participar deste evento. E aí eu peço à professora Michele para que ela possa projetar os slides, né, e aí, de antemão, eu já autorizo a professora Michele a enviar no e-mail dos participantes a apresentação, para que eles possam ter acesso, e a gente pode começar a discussão para que a gente tenha tempo depois para poder conversar também. Bem, a temática que nós vamos conversar é sobre a alfabetização, as primeiras aproximações. Na realidade, este material é um material que foi retirado deste livro aqui, né? É um livro, Os Significados do Letramento, da professora Angela Kleiman, né? Que organizou essa obra. Eu recomendo a leitura integral da obra, né? Porque isso é uma questão importante, né? Para nós que somos professores, né? Nós não podemos ser leitores de fragmentos, né? Esse é um problema que eu vejo muitas vezes na graduação e na pós-graduação. As pessoas, às vezes, leem somente um fragmento. É lógico que numa conversa de 1 hora não daria para a gente conversar sobre a obra inteira da maneira como nós gostaríamos. Mas a leitura da obra é muito importante. Dentro dessa obra, eu fiz a escolha de trabalhar com o texto da professora Silvia Bueno Terzi, que é a oralidade e a construção da leitura por crianças de meios iletrados. Isso dá uma ideia muito, muito forte para a gente pensar o processo de alfabetização que nós estamos oferecendo para as nossas crianças, tá certo? Então, o título da nossa conversa, ele é Alfabetização Primeiras Aproximações. Então, significa o seguinte, nós estamos pensando nas crianças que estão antes do primeiro ano do ensino fundamental, ou aquelas crianças que chegam na escola depois, ainda sem estar alfabetizadas, tá certo? Então, por isso que a continuidade do título da apresentação é Primeiras Aproximações. Nesse sentido, o segundo slide, ele trata sobre alguns pontos que eu acho relevantes quando nós pensamos no processo de alfabetização da criança. Porque a gente precisa pensar o seguinte, e é lógico que não vale somente para crianças, também vale para o jovem e para o adulto, né? A gente precisa entender que os seres humanos são diferentes. Então, a gente precisa romper com aquela ideia anterior de que há um processo, um método que vai ser capaz de ensinar tudo a todos. Isso retomando, inclusive, a perspectiva de Comênios, né? Lá no início da didática, no século XVII, onde havia uma busca de encontrar um método que fosse capaz de ensinar tudo a todos, né? E aí a gente pode acrescentar isso também no mesmo ritmo e com as mesmas metodologias e com as mesmas atividades. Então, isso é muito importante, a gente entender que os seres humanos são diferentes. Eles vêm de lugares diferentes, eles vêm de realidades diferentes, eles vêm de famílias diferentes. Então, toda a sala de aula hoje, se nós formos analisar, é uma sala multisseriada, né? Para quem estuda educação, a gente entende a sala multisseriada como aquela sala que tinha crianças de séries ou anos diferentes na mesma sala. Não é necessário que haja essa configuração para que uma sala seja multisseriada, no entendimento que eu tenho. Então, toda sala é uma sala multisseriada, porque todas as crianças são diferentes, elas aprendem em ritmos diferentes, com metodologias diferenciadas. E aí a gente pode, inclusive, se apoiar um pouquinho nas pesquisas de Ana Teberoski e a professora Emília Ferreiro para poder pensar essa perspectiva. Então, elas pertencem a grupos variados, convivem e desenvolvem-se em culturas distintas. Então, a realidade não é a mesma, mesmo para crianças que moram nas mesmas regiões, tá certo? Ou na mesma localidade, por exemplo, alunos de uma mesma sala de aula. Elas são, então, diferentes de direito. A diferença é um direito que nós temos.
E nós temos direito em manter essa marca, que é a nossa marca pessoal. E é chamado, e aí esse é um chamado do direito à diferença, né? Todas as pessoas têm esse direito à diferença. E aí eu não estou falando somente das crianças que são deficientes, eu estou falando de todas as crianças. Todas as crianças têm suas diferenças e as suas peculiaridades, que devem ser levadas em conta no processo de alfabetização. O direito de ser sendo diferente. Então, toda criança tem esse direito. Pode passar, professora Michele. Então, o processo de alfabetização é o próximo, o anterior. O processo de alfabetização, ele é um processo que perpassa uma perspectiva, é o próximo, professora Michele, é uma perspectiva interacionista, né? É de relações. Então, o processo de alfabetização, ele não acontece quando a criança chega na escola. Ele começa a acontecer desde que é um bebê, das relações, das interações, do ambiente, do acesso que essa criança tem, né? E aí, o que acontece muitas vezes quando a criança chega na escola para ser alfabetizada? A escola não leva em conta as diferenças. As crianças são diferentes, né? E essa imagem, ela retrata bem isso, né? A escola é como se fosse uma forma e as crianças chegam em formas de quadrado, de retângulo, de triângulo, de círculo, de esfera. E aí o que a escola tenta fazer? Tenta fazer com que todas as crianças se encaixem nesse modelo. E quando a gente tenta fazer isso, a gente não respeita a diferença, não respeita o ritmo, não respeita a necessidade e o momento em que a criança se encontra nesse processo de alfabetização que já se iniciou de alguma maneira, né? Então, quer dizer, a criança, e a gente precisa entender na perspectiva do letramento, que não é somente quando a criança domina o código, quando a criança codifica e decodifica, que ela pode ser considerada já em processo de alfabetização. O processo de alfabetização, ele é anterior ao domínio do código escrito e da decodificação desse código, tá certo? Pode passar, professora. E é nessa perspectiva que as teorias interacionistas, né, de Piaget e Vygotsky, elas contribuem para que a gente possa entender esse processo. E aí eu recomendo a leitura, né, dos dois autores, né, para todas as pessoas que ingressam na educação. Eu acho que essas são leituras fundamentais. E aí é nesse sentido também que eu enfoco a necessidade de que a gente conheça os clássicos da educação. Então, se nós somos educadores, nós precisamos visitar os clássicos. E Piaget e Vygotsky são clássicos no processo educacional, principalmente para quem é pedagogo. Então, a criança precisa ser vista como um ser vivo, interagindo com o ambiente e modificando-se com o seu contato. E é tanto isso, apesar das diferenças e das peculiaridades das teorias piagetianas e vigotskianas, isso precisa ser levado em conta, né? Que a criança, ela se modifica, ela se altera, ela se transforma e ela também é alterada pelo esse contato com o ambiente no qual ela vive. Tá? Pode passar, professora. E aí vem a questão do desenvolvimento humano, né? Então, quer dizer, a escola, né? Porque hoje a criança tem direito a ingressar na escola a partir dos 6 meses de idade, no maternal, né? E aí ela vai para a escola, mas geralmente com no máximo 4 anos as crianças têm o direito de ingressar na escola, né? E quando elas chegam na escola, mesmo na família e na escola, a gente precisa pensar que a criança tem direito a um desenvolvimento físico, que é o desenvolvimento do corpo, o desenvolvimento pessoal, que é o seu desenvolvimento da personalidade, o seu desenvolvimento social, que é o seu relacionamento com os outros, e o seu relacionamento cognitivo, que está relacionado ao seu pensamento e à sua aprendizagem. Então, quer dizer, nós não formamos o aluno, nós não alfabetizamos o aluno somente na leitura e na escrita. O nosso papel como alfabetizador, ele ultrapassa o limite da leitura do texto escrito e da escrita, né, e da codificação da escrita, do que nós falamos, do que nós pensamos. Isso é importante para a gente pensar no processo de alfabetização, porque muitas vezes o professor ele vai para a alfabetização mecânica, para a reprodução do código, porque ele acredita que alfabetizar o ser humano é somente ensiná-lo a codificar e decodificar.
E aí rompe, inclusive, com a ideia do Paulo Freire, que é a leitura de mundo. Então, quer dizer, nós estamos preparando a criança, nós estamos ajudando a criança a aprender a ler o mundo, aprender a se relacionar com o mundo. E ainda hoje nós podemos acrescentar, quer dizer, hoje a criança está num mundo onde ela é bombardeada por diversas formas de leitura, por diversas formas de escrita, por diversas formas de comunicação. Então, a escola precisa alfabetizar a criança nessas dimensões, nas dimensões do uso da tecnologia, na dimensão da imagem, na dimensão do filme, na dimensão do desenho animado, da leitura do jornal, dos diversos gêneros textuais. Porque os gêneros textuais, eles são diferentes, e conforme o uso da linguagem nesses gêneros textuais pode indicar uma mensagem diferenciada daquela que está escrita, inclusive, né? E aí a necessidade, inclusive, do ensino do domínio da gramática, né? Então, quer dizer, a gramática é importante também, porque um ponto e uma vírgula pode dar um som, dar um sentido diferente ao texto, né? Quando eu estudava, o professor dizia assim, que a vírgula era uma pausa para respirar. Não, a vírgula não é uma pausa para respirar. A vírgula, ela serve para dar sentido ao texto, para você compreender o texto. Então, tudo isso é um conjunto que contribui no processo de alfabetização da criança. E para que ela seja considerada alfabetizada, por qualquer uma das teorias, mesmo no processo mecânico da alfabetização, é necessário que a gente entenda que existe um processo que é anterior. Né, quando a leitura e a escrita ainda estavam muito vinculadas ao processo tradicional de ensino da leitura e da escrita, né, por uma perspectiva do método sintético, a gente trabalhava com a perspectiva da prontidão, né, quer dizer, existia um momento anterior à alfabetização, quer dizer, a criança ia sendo preparada para ingressar no mundo da alfabetização. Então, eu não concordo que tenha que haver uma preparação, um momento completo de preparação, mas existem algumas coisas que podem ser feitas com a criança, mesmo quando ela não sabe ler e escrever ainda, que vão contribuir no seu processo de alfabetização e que vão ajudar muito ela a superar a leitura mecânica e a decodificação do código. Pode passar, professora Michele. E aí, é nesse sentido que eu trago essa imagem, que é um breve resumo da teoria do Vygotsky, no qual eu me aproximo mais, né? Apesar de entender que a professora Ana Teberoski e a professora Emília Ferreiro trabalham numa perspectiva piagetiana, que eu não dispenso da gente trabalhar, né? Porque ela contribui muito no processo de alfabetização da criança, mas eu tenho uma aproximação muito maior e fundamentou a minha tese de doutorado a teoria vygotskiana. Então, a gente sabe que existe o desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento proximal e a zona de desenvolvimento potencial. Então, na realidade, o que nós precisamos pensar é o seguinte, que algumas coisas, quando a criança chega na escola, e por isso que é importante a gente entender essa aproximação ao processo de alfabetização, algumas coisas as crianças já trazem para a escola. Elas já sabem algumas coisas quando elas chegam na escola, elas não chegam como um papel em branco, né? Como o Paulo Freire dizia, a gente precisa entender que a criança traz conhecimentos. E aí, aonde nós vamos atuar efetivamente como professores? Nós vamos atuar na zona de desenvolvimento proximal da criança, que é aquilo que a criança realiza através dos nossos auxílios, né? Nós vamos oferecer atividades, nós vamos oferecer situações de aprendizagem, e nessas situações de aprendizagem a criança vai transferindo aquele conhecimento que ela ainda não dominava para a sua zona de desenvolvimento real. E isso vai se constituir no processo de aquisição da leitura e da escrita e no processo de construção do conhecimento da criança para que ela possa superar e avançar no processo de aprendizagem. Pode passar, professora Michele. Então, a oralidade é a construção da leitura por crianças de meios iletrados, é o texto que nós vamos trabalhar. Esse texto é da professora Silvia Bueno Terzi, né? E ele está nesse livro aí. Então, eu só trouxe aí como referência para que vocês possam depois, se tiverem interesse, buscar o livro e buscar o texto. Pode passar, professora.
Então, quando a gente fala em leitura e escrita, a gente precisa pensar que é necessário aprender a fazer o uso, aprender o uso e as funções da escrita. Porque, na realidade, nós não aprendemos a ler e escrever para deixar parado, para deixar inerte. Então, a aprendizagem da leitura e da escrita, ela precisa ter uma função para a criança, né? Hoje fica muito evidente para muitas crianças que usam celular, por exemplo, que elas gostariam de se comunicar através da escrita usando o celular. Mas existem diversos motivos pelos quais as crianças podem ter interesse em ler e escrever. Por isso que é importante o professor, quando está trabalhando com a criança, ir mapeando quais são os desejos que levam as crianças a quererem aprender a ler e escrever. Pode ser escrever no celular, pode ser para poder ler um texto, pode ser para escrever uma carta, pode ser para escrever um bilhete, pode ser para ler a Bíblia, pode ser para N motivos, mas geralmente a criança ela tem um desejo maior, que é o elemento deflagrador do seu interesse pela leitura e pela escrita. Isso é muito importante. E a criança ela é uma leitora e uma produtora de textos não alfabetizada, porque a criança, ela é capaz de contar histórias, ela é capaz inclusive de escrever, não da maneira convencional que a escola admite como leitura e escrita, mas ela é capaz, por exemplo, de fazer desenhos, ela é capaz de montar figuras, né? Ela é capaz de fazer recorte. Então, tem várias situações nas quais a criança pode ser considerada um leitor ou um produtor de texto, mesmo ainda não sendo alfabetizada. E isso é muito importante, porque a criança precisa compreender que a leitura escrita, ela trabalha com símbolos, por exemplo. E aí, quando a criança consegue contar histórias, consegue ir para o lado ficcional, consegue superar a reprodução das histórias que nós contamos, ela vai desenvolvendo as habilidades necessárias para que ela se torne, depois, uma leitora e uma produtora de textos, né? O domínio da língua oral e do vocabulário amplo é muito importante. Então, mesmo quando a criança não é capaz ainda de ler e escrever, a criança ela é capaz de dominar um vocabulário vasto. O vocabulário dela pode ser ampliado em casa, pode ser ampliado nas conversas, né? Então, isso é muito importante. E a gente vai perceber, né, quando a gente adentrar nas comunidades que foram investigadas, nós vamos perceber que as crianças, elas trazem um vocabulário diferenciado para a sala de aula. E de onde vem esse vocabulário? Vem do universo social onde a criança vive, né? Onde a criança está, né? E aí, por isso é importante a gente contribuir para ampliar o vocabulário da criança, com palavras novas, né, contando histórias a partir dos desenhos animados, a partir dos gêneros textuais múltiplos que nós temos acesso. As experiências linguísticas das crianças também são diferentes, né, e elas estão em grupos sociais diferentes, tá certo? Pode passar, professora. Então, antes de saber ler e escrever, a criança é capaz a gente consegue perceber que a criança tem capacidade de registros diferenciadas, que ainda não é o registro do código, né, das letras e utilizando o alfabeto. Ela tem o tom, né, que ela usa para falar e a entonação. Isso são elementos que estão relacionados à questão da leitura e da escrita, que futuramente ela vai se apropriando a partir do código, né? Então, a oralidade, ela influencia a construção da escrita. A maneira como eu falo, a entonação que eu utilizo, né? Eu não falo. A criança, mesmo muito pequena, ela já sabe usar uma entonação diferenciada, muitas vezes, para fazer pergunta, para dar resposta, para afirmar, quando ela está querendo alguma coisa. Então, tudo isso são elementos que podem ser trabalhados com a criança antes mesmo de apresentar para elas o alfabeto, antes mesmo de apresentar as letras, ou concomitante a isso, tá certo? Pode passar, professora. Então, o letramento pré-escolar,
pré-escolar aí não está relacionado à pré-escola, a classificação que a criança é matriculada na escola. O termo pré-escolar, ele está sendo utilizado no sentido de antes da escola, antes da criança ir para a escola, ou antes dela ingressar no primeiro ano do ensino fundamental também. Então, esse letramento pré-escolar, ele é um fator de sucesso escolar, né? Dependendo das intervenções do mundo, do universo em que a criança vive, ela vai ser capaz de ter mais sucesso ou menos sucesso na escola. Então, as crianças que têm acesso a museus, têm acesso a teatro, têm acesso a livros em casa, têm acesso, os pais conversam com elas, os pais leem para elas, e as várias relações que são estabelecidas com essa criança, que utilizam a leitura e a escrita como meio de comunicação, elas serão, sim, fator de sucesso no ambiente escolar depois. Essas crianças, possivelmente, elas vão ter mais facilidade de se apropriar da leitura e da escrita. Tá certo? Pode passar, professora. Então, para a gente poder conversar já adiante sobre as 3 comunidades que foram investigadas pela professora e são apresentadas pela professora Silvia Bueno Terzi, existem eventos de letramento. Aqui eu só vou apresentar alguns, mas vocês, com certeza, conforme eu for falando, vão imaginando. São vários, né? A tela mental da gente vai funcionando nesse momento. Então, são vários os eventos de letramento que a gente pode ter acesso. Então, leitura de livros antes de dormir, leitura de rótulos, sinais de trânsito, propaganda de televisão, outdoor e outros, né? Interpretação de instruções de jogos e brinquedos, textos religiosos, perguntas de identificação, questões avaliativas, criar histórias reais e ficcionais, o próprio diálogo entre família, né? Então, quer dizer, todos esses eventos de letramento que acontecem na casa da criança, nas relações sociais que a criança estabelece, por exemplo, se a criança frequenta a igreja, se a criança frequenta o clube, frequenta grupos de estudo, se a criança participa de atividades esportivas, se ela participa de atividades comemorativas, né, aniversários e outros eventos. Esses eventos, de certa maneira, eles contribuem para que essa criança já esteja num processo de letramento, num processo de construção de conhecimentos a respeito da leitura e da escrita, mesmo antes de ter acesso ao texto escrito, ao código, ao alfabeto. Tá certo? Pode passar, professora. Então, a professora Silvia Bueno Terzi, ela traz no texto 3 comunidades. A primeira comunidade que ela apresenta é a comunidade de Maintown, que é uma comunidade onde há um alto grau de letramento e valorização da escrita. Isso é muito importante a gente observar. E vejam que isso também é significativo, porque é assim, as interferências que essa comunidade apresenta são interferências que estão relacionadas aos mesmos mecanismos e processos e metodologias que são utilizados na escola. Então, quer dizer, essa criança ela vai sofrendo um bombardeio, uma tempestade de ideias que estão diretamente relacionadas ao processo de valorização da escrita quando a criança chegar na escola. Então, quando essa criança chega na escola, o universo que ela vai tendo acesso na escola é muito próximo do universo que ela tinha em casa. Os pais, eles colocam essas crianças em participação em eventos de letramento, esses eventos que eu anunciei anteriormente. Então, essa criança, os pais fazem leituras para elas, os pais fazem perguntas para essa criança, e muitas vezes essas perguntas não são perguntas, somente perguntas do que está implícito nas conversas, do que está implícito no texto. São perguntas que superam, que solicitam à criança que ela utilize a sua imaginação, que ela crie histórias ficcionais, que ela
lide com a situação do mundo e do universo de uma maneira diferenciada. É aquela criança onde os pais e as pessoas que se relacionam com ela fazem perguntas, apresentam as situações para ela, por exemplo, aquilo ali é uma placa de trânsito, aquela placa de trânsito indica isso, olha o sinal de trânsito tem as cores verde, amarelo e vermelho, o vermelho significa pare, o amarelo significa atenção, aguarde, o verde significa siga. Então, quer dizer, essa criança ela está num diálogo constante na comunidade onde ela vive. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que essa criança seja bem-sucedida na escola padrão. E aí eu fiz questão de colocar lá em amarelo, né? Bem-sucedidas na escola padrão. Quer dizer, quando a criança vai para uma escola onde ela vai ser alfabetizada, numa perspectiva de alfabetização, mesmo que seja pelo método analítico, mas que está preocupada em alfabetizar o código, né? Preocupada que a criança seja capaz de codificar e decodificar, que ela tenha, que ela domine a gramática, né? Então, essa criança, ela vai ter muito sucesso, essa criança dessa comunidade de Mindtown, ela vai ter muito sucesso. Por quê? Porque ela consegue atender às necessidades que a professora, inclusive, vai apresentando para ela. Então, quer dizer, essa é aquela criança, geralmente, é aquela criança, vamos dizer assim, o aluno ideal. É o aluno ideal que a professora gostaria de alfabetizar. É aquela criança que geralmente já chega na escola, ela já conhece as letras, ela já conhece, muitas vezes ela já consegue, inclusive, escrever algumas palavras, ela já escreve o próprio nome, e em muitos casos, inclusive, essa criança já chega na escola até alfabetizada, muito simples, mas ela já está alfabetizada, ela já domina o código, né? E é o aluno, de certa maneira, o aluno padrão, que os professores terão muita felicidade em alfabetizar, né? E aí, ela participou de vários eventos de letramento, que é o próximo slide, né? Eu acredito que a professora Michele ela não está conseguindo apresentar o slide para todos, mas eu vou fazendo a leitura e vou falando para vocês, para que vocês possam compreender do que eu estou dizendo. Então, ela participa em eventos de letramento, então ela faz leitura de livros antes de dormir, ou durante o dia mesmo, né? Os pais fazem as leituras, né? Vejam, isso é uma coisa muito importante, porque os pais, geralmente eles têm acesso à televisão, a canal pago de televisão, né? Então eles assistem desenhos e brincam na televisão, brincam com jogos com tecnologia, que são brincadeiras que levam a esse processo de trabalhar com as letras, trabalhar com os números, né? Perguntas, né? Então essas crianças, elas têm geralmente um sucesso muito grande, né? Os pais fazem a leitura dos rótulos, os sinais de trânsito, as propagandas de televisão, o outdoor, né? Elas interpretam as instruções dos jogos, os brinquedos, né? Elas leem textos religiosos, né? Elas fazem perguntas de identificação, questões avaliativas, criam histórias reais e ficcionais, né? Então, quer dizer, há um diálogo muito grande dentro de casa e nos grupos sociais que essa criança participa. E ela vai se tornar, então, o aluno ideal, né? O sonho de todo professor, muitas vezes, em sala de aula, tá certo? Então, essa comunidade de Mindtown, pode passar 2 slides, professora, porque esse. Então, essa criança é a criança ideal, a de Mindtown. E aí nós temos a segunda comunidade, que é a comunidade de Rodeville, que é uma comunidade onde o grau de letramento é intermediário, né? Então, quer dizer, não é aquela criança que não tem acesso a um letramento, mas também é uma criança que tem um letramento um pouco menor. E eu acho que a palavra importante aí está relacionada à palavra diálogo, né? A criança até tem acesso, mas não há geralmente um diálogo, não há uma conversa, não há inferências, não há uma discussão, não há um debate, né? Esses pais, eles oferecem muitas vezes, até tem o canal pago em casa, mas a criança assiste sozinha, não há uma conversa sobre o que está passando na televisão, não há esse diálogo.
Então, a palavra diálogo aí acho que é muito importante, né? A participação dos pais. Às vezes os pais até leem histórias para essas crianças, mas lê a história e pronto, acabou. Não conversa com a criança, não pergunta quem são os personagens, não pergunta onde a história aconteceu, não dialoga com essa criança. Então, tem a presença do material escrito, mas não há um uso consciente desse material escrito, né? De certa maneira, esses pais, eles provavelmente estão muito ocupados, ou eles também não dominam, não têm esse conhecimento da importância desse diálogo, né? O conteúdo é muito repetitivo, né? Há uma ausência de ficcionalização, porque isso é importante também com a criança, né? Quando a gente conversa com a criança, mesmo antes dela estar sendo alfabetizada, é muito importante que a gente trabalhe com a imaginação dessa criança, né? Coloca ela para criar histórias, para ela inventar histórias, para ela mesma contar a história a partir das imagens, né? Para ela contar o que ela ouviu, da maneira como ela ouviu. E isso nós vamos estar trabalhando a leitura que a criança faz a respeito do mundo e da realidade. E essas crianças, apesar delas terem esse acesso limitado, elas têm sucesso geralmente até as primeiras séries escolares. Por que elas têm sucesso nas 3 primeiras séries escolares? E aí a gente pode usar, inclusive, o Piaget, porque elas estão na fase do concreto. E a escola, nas 3 primeiras séries, nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, ela ainda trabalha muito voltada para as operações concretas. Então, quer dizer, ela não trabalha muito com o abstrato. E nessa perspectiva, essas crianças elas vão ter sucesso, geralmente, ou um sucesso limitado, nas 3 primeiras séries escolares, né? Por quê? Porque geralmente nas 3 primeiras séries escolares as perguntas são perguntas de repetição de conteúdo, são identificação somente, né? E não utiliza a ficcionalização. Então essa criança, ela reproduz o conhecimento, ela é capaz, inclusive, de extrair dos textos, né? Quem é o personagem principal, na realidade ela copia, né? Ela não interpreta efetivamente, ela não compreende efetivamente. Tanto é que para essa criança, se você pedir, por exemplo, se você contar a história do Chapeuzinho Vermelho e pedir para que ela dê um outro título para essa história, ela vai ter muita dificuldade. Então, e aí vamos supor, ela está tendo dificuldade para colocar um novo título para a história do Chapeuzinho Vermelho. Aí o professor sugere para ela assim, não, mas a história poderia se chamar assim, O Lobo Mau, ou A Vovozinha e o Lobo Mau. Aí você pergunta para a criança, qual outro título você poderia dar para a história? Aí ela vai dar esses 2 que você mencionou para ela como exemplo. Então, ela trabalha muito ainda no mundo das operações concretas. Por isso, ela vai ter sucesso, provavelmente somente nas 3 primeiras séries escolares. É lógico que aí vem uma condição importante, né? Depende muito do papel que o professor exerce no processo de alfabetização dessa criança, né, para além da codificação e da decodificação. E aí, por isso que é importante o professor, né? É aí que nós ganhamos força como profissionais da educação, quando nós fazemos a diferença e quando nós compreendemos que esses alunos, eles têm condições de aprender e superar esse déficit, né, que eles não receberam em casa, e aí nós vamos oferecendo situações de aprendizagem diferenciadas, inclusive respeitando, né, o ritmo da criança, o desejo da criança, e oferecendo metodologias diferenciadas, né, trabalhando de maneira diferenciada com essas crianças. Pode passar para o próximo, professor. E a próxima comunidade é a comunidade de Tracton, aonde o grau é insuficiente de letramento, né? O acesso é mínimo a textos e leituras, e geralmente o fracasso dessa criança no modelo escolar vigente. Isso é importante. Eu estou afirmando isso tanto na primeira comunidade, na segunda comunidade, e vou afirmar na terceira comunidade. O fracasso no modelo escolar vigente. Então, se eu tentar informar a criança, se eu tentar formatar a criança somente no modelo escolar atual, se eu oferecer somente metodologias e ritmo idêntico para todas as crianças, essa criança provavelmente ela vai fracassar no modelo escolar vigente. Por quê? Porque ela tem dificuldade em adaptar-se ao padrão escolar, que é o que aconteceu com a criança da primeira comunidade. A primeira comunidade de Maintown, ela não tem dificuldade em se adaptar ao padrão escolar, porque ela já foi sendo preparada, mesmo em casa, para se adaptar a esse modelo.
e aí aquela criança não tem dificuldade, porque é a criança ideal, hipoteticamente ideal. Eu não acho ela ideal, né? Mas hipoteticamente é a criança ideal, aquela criança que não vai dar trabalho. Você vai dar atividade para ela, ela vai fazer atividade. Então, essa criança de Tracton é essa criança que não tem o acesso que nós gostaríamos que ela tivesse em eventos de letramento. Os eventos de letramento para essa criança, elas são mínimas e ela vai ter dificuldade no processo de alfabetização. E é isso que eu acho que é o foco da minha conversa com vocês, né? Quais são os eventos de letramento que as crianças tiveram acesso antes de chegar à escola? Isso é importante a gente saber. Por isso que é importante que o professor conheça o seu aluno, converse com o seu aluno, dialogue com seus alunos, né? E aí, não é defendendo ou dizendo que é obrigatório aplicar o levantamento das hipóteses de leitura e de escrita apresentados pela Emília Ferreiro. Mas aquele levantamento das hipóteses de leitura e de escrita da Emília Ferreiro, eles contribuem muito para que a gente possa identificar quais são as dificuldades que a criança vem apresentando no processo de ensino, de aprendizagem da leitura e da escrita, para que a gente possa se apropriar da grande contribuição das pesquisas da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski. Quer dizer, a Emília Ferreira e a Ana Teberoski não criaram uma metodologia de alfabetização. Elas contribuíram para a gente entender o seguinte, que o mais importante no processo de alfabetização não é o método, não é o método. O mais importante no processo de alfabetização é a criança, é como ela aprende a ler e a escrever. Nós precisamos entender a criança e oferecer situações de ensino e de aprendizagem que respeitem essa criança. E aí a gente vai utilizar os métodos para que ela possa ser alfabetizada e as atividades necessárias. Tá certo? Então, essa criança de Tracton é uma criança que tem acesso mínimo a textos e leitura. E aí, infelizmente, a gente não pode desvincular isso, inclusive, muitas vezes, da questão social, né? Quais são essas crianças, geralmente? E aí são as crianças, geralmente, da classe alta, né, da burguesia, geralmente tem acesso a um patamar muito grande de situações de leitura e de escrita, né? De situações de textos, né? E gêneros textuais. As crianças de Rodville são as crianças que têm um acesso mais limitado, que são da classe média, geralmente, e os pais trabalham tanto que muitas vezes não tem tempo para fazer isso também, né? E as crianças de Tracton, geralmente, são as crianças da classe popular, que são aquelas crianças, inclusive, que muitas delas são filhos de pais analfabetos ou que foram alfabetizados de maneira mecânica, né? Ou utilizando somente o método sintético de alfabetização. Eu estou falando do método sintético e estou falando do método analítico de alfabetização, inclusive porque eu acredito que praticamente todas as outras metodologias, elas vão estar vinculadas a um ou a outro, de certa maneira. E eu recomendo que aquelas pessoas que não compreendem ainda o método sintético e o analítico, que busquem compreender as peculiaridades de cada um, inclusive para poder compreender melhor como é o processo de alfabetização. Pode passar, professora Michele. Então, algumas ações podem contribuir para aprender ou ensinar a ler e escrever. Né? Então, quer dizer, eu fiz uma compilação do texto e algumas coisas que eu acredito, né? Porque a minha tese de doutorado ela foi sobre alfabetização. Eu posso enviar minha tese depois para a professora Michele, e se ela tiver interesse em divulgar, ela pode divulgar entre vocês, e aquelas pessoas que quiserem se debruçar sobre a alfabetização, eu recomendo a leitura da minha tese, que foi orientada por uma professora que é expoente na alfabetização no Brasil, a professora Regina Leite Garcia, da UF, em Niterói. Então, eu recomendo essa leitura. Então, assim, eu não tenho a intenção de dizer que só isso vai resolver o problema da alfabetização. Então, são alguns pontos para ajudar vocês a pensarem o que a gente pode fazer com as crianças para contribuir, para aprender e ensinar a ler e a escrever. Pode passar, professora. Então,
Uma coisa muito importante é a gente conseguir ou descobrir ou desenvolver o desejo na criança de querer aprender a ler e escrever. Isso é muito importante, porque isso não é só para ler e escrever, né, gente? Quando a gente tem o desejo, quando nós temos um desejo para fazer alguma coisa, a gente se dedica mais, a gente se interessa mais, a gente vai atrás. Então, um dos grandes elementos que são fundamentais no processo de alfabetização é o desejo. Isso na educação de jovens e adultos fica muito evidente, né? As pessoas, quando vão para a educação de jovens e adultos, elas são analfabetas, elas querem aprender a ler e escrever porque elas têm um objetivo muito explícito, geralmente. Ou é para conseguir um emprego melhor, ou é para melhorar o salário, ou para tirar carteira de motorista, ou para ler a Bíblia, ou para ajudar um filho ou um neto a aprender a ler e escrever. Então, eles têm um desejo que é muito explícito, geralmente, na educação de jovens e adultos. Na criança, isso é mais subliminar, mas isso é uma coisa que o professor ele precisa fazer, é tentar descobrir qual é o desejo que leva a criança a aprender a ler e escrever. E se não houver esse desejo, despertar esse desejo. Olha, se você aprender a ler e escrever, você vai poder escrever textos, você vai poder escrever mensagens no celular, você vai poder escrever bilhete para os seus colegas, né? Então, tentar desenvolver esse desejo ou descobrir esse desejo é um elemento importante. Precisa ficar claro o objetivo para ler e escrever, né? Que está relacionado ao desejo, né? A criança geralmente tem um objetivo. Por que ela quer aprender a ler e escrever? É muito importante acreditar na capacidade da criança. Isso é fundamental, porque assim, quando o professor pega uma criança da comunidade 1, uma criança da comunidade 2, uma criança da comunidade 3, principalmente a criança da comunidade 2 e 3, o professor precisa acreditar na capacidade dessa criança e investir nessa capacidade, porque se o professor não investir nessa capacidade, a criança não será alfabetizada ou será alfabetizada de maneira precária, ou vai ser alfabetizada pelo método sintético, mecânico, e a criança vai ser limitada no seu processo de construção de conhecimento a respeito da leitura e da escrita. É importante pensar o seguinte, a criança que vem principalmente da comunidade de Tracton, que é aquela criança que não participou de eventos de letramento, aí vem o nosso papel como professores, né? Como professores, como escola, e aí não é só o professor, é a própria escola, né? É a própria sociedade, é fazer com que essa criança possa participar de eventos de letramento. Então, quer dizer, é ter muitos textos escritos nas paredes da escola, cartazes, figuras, placas, né? É sair com essa criança, se possível, da escola e mostrar para ela no shopping center, no supermercado, nas lojas, na rua, né? Todos os eventos de letramento, né, se possível, levar essas crianças ao teatro, levar ao cinema, né, extrapolar a sala de aula. Se não for possível levar fisicamente, criar situações tecnológicas que façam com que isso possa acontecer, né? Hoje a gente pode visitar muitos museus utilizando a tecnologia, né? Nós podemos visitar zoológicos, né? Nós podemos fazer várias situações. Isso é muito importante. Então, eu acho que um dos grandes papéis do professor no processo de alfabetização, no processo de aproximação da alfabetização e do letramento, mesmo antes da criança chegar na escola, é fazer com que essa criança possa participar de eventos de letramento. Expor as crianças aos usos e funções da escrita. Para que serve a escrita? Então, é aquela coisa, é você levar para a sala de aula os rótulos, os produtos, por exemplo, falar, olha, aqui está escrito que produto que é esse. Mas para você descobrir que produto é esse, você precisa aprender a ler e escrever. Levar bilhetes, né? Então, quer dizer, está relacionado a participar de eventos de letramento. Muita leitura e de diversos gêneros textuais. Quando o professor da criança lê para ela se torna uma leitora também, através do professor. Então, o professor precisa ler todos os dias para a criança e ler diversos gêneros textuais. Não é ler só historinhas, não é só ler historinhas, contos da carochinha. É ler rótulos, é ler receita, é ler textos motivacionais, é ler frase, é apresentar imagens, né? Então, quer dizer, tudo isso vai contribuir no processo de alfabetização. Então, muita leitura, muita leitura. Também codificar e decodificar. Se a criança não é capaz de codificar e decodificar
a escrita, mas ela é capaz de desenhar, ela é capaz de fazer rabiscos, ela é capaz de pintar com as mãos, ela é capaz de montar figuras com Lego, né, isso é uma ideia, né? Ou com material reciclado. Então, criar situações de registro, né? A criança é capaz de registrar da forma como ela ainda consegue, né? Aprender a identificar e proferir respostas, né? Então, fazer perguntas para as crianças, né, a respeito do que leu, né, e fazer perguntas do que está explícito, por exemplo, quem são os personagens da história do Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, vovozinha, né, e a mamãe do Chapeuzinho Vermelho, né. Agora, extrapolar isso, né, a história aconteceu aonde? Numa floresta, foi de dia ou foi de noite, né, a Chapeuzinho Vermelho estava feliz? Ela estava triste, né? A vovozinha, ela estava doente. Quando a gente fica doente, a gente fica feliz ou a gente fica triste? Tem que tomar remédio ou não tem que tomar remédio? Ah, tem que tomar remédio. Então vamos ver o rótulo de um remédio? Vamos ver que remédios que a gente pode tomar? Tem remédio que é oral, tem injeção, tem vacina, tem tantas coisas. Então, quer dizer, extrapolar o universo e dar respostas que estão implícitas e explícitas nos textos. O pareamento para responder, então, quer dizer, a criança é muito capaz de fazer pareamento, copiar, né, reproduzir, trazer respostas pareadas, o que está explícito no texto, né? Perceber a escrita como significativa e mais uma forma de comunicação, isso é muito importante. A criança precisa perceber que, além dela se comunicar através da oralidade, ela pode se comunicar de outras maneiras. Ela pode se comunicar através do desenho, ela pode se comunicar através da imagem, mas ela também pode se comunicar através da escrita. E isso vai ajudar ela a ter o desejo, inclusive, de escrever. E a escrita como uma expressão de sentidos e não como reprodução de sentido, que é extrapolar a leitura e a reprodução do texto, né? Quer dizer, a leitura do mundo, a leitura da realidade, né? Pode passar, professora. Eu sei que faltam 7 minutos. E a gente já está caminhando para o final, tá certo? A construção da escrita pelas crianças se dá a partir do conhecimento que tem da língua oral. E o primeiro passo parece ser o de verificar até que ponto esse conhecimento permite que entenda a escrita. Então, é isso que eu disse já em vários momentos, que é sintetizado no texto, né? A criança, apesar de ainda não saber ler e escrever o código escrito, mas ela domina a oralidade. E é a partir da oralidade que o professor poderá desenvolver a escrita com a criança. A criança domina a oralidade, ela conversa, ela dialoga, ela conta histórias, ela conta o que aconteceu no dia anterior. Então, ela realiza e faz diversas atividades que são feitas através da oralidade, mas que se aproximam do letramento. Porque o letramento não é somente ler e escrever, né? Como diz a professora Magda Soares, o letramento é o uso social da leitura e da escrita. Quer dizer, é você se apropriar da leitura e da escrita para você extrapolar o seu conhecimento de mundo, para você interagir com o mundo, para você interferir no mundo, para você se apropriar do conhecimento, mas para você também produzir conhecimento. Então, na perspectiva do letramento, nós queremos superar a ideia de sermos consumidores de conhecimento para sermos produtores de conhecimento. E a criança pode começar a fazer isso. Inclusive, nós vamos estar fomentando na criança a condição de pesquisador, de futuros pesquisadores, né, na sociedade, né, já mesmo no processo de alfabetização. Pode passar, professor. Para crianças que possuem exposição limitada em relação à escrita em eventos de letramento, é importante apresentar a escrita como uma expressão de sentidos. E aí eu retomo, né? E aí a gente está indo para o final da nossa apresentação, e aí eu retomo sobre a importância que tem o professor. O professor é fundamental. Por isso que eu disse que é fundamental que o professor visite os teóricos clássicos da educação. Não tem como você ser alfabetizador sem você ler
Paulo Freire, sem você ter lido Vygotsky, sem você ter lido Piaget, sem você ter lido Anna Teberoski e Emília Ferreiro, sem você ter lido a professora Montessori, sem você ter lido diversos autores que são clássicos na educação. Os clássicos, eles devem ser lidos. Só que você não precisa concordar com eles e implantá-los na sua escola, mas você precisa ler os clássicos. Lourenço Filho, um dos grandes intelectuais da educação, tão atual, né, tão necessário para a educação no momento, mas que nós não lemos muitas vezes, né, ou lemos somente fragmentos. O próprio Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele é lido fragmentos por muitos educadores, né? E aí o professor precisa ler no mínimo, né? Educação como Prática da Liberdade, né? Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança. Se nós não fizermos a leitura, pelo menos desses 3 livros, nós não podemos dizer, inclusive, que entendemos alguma coisa de Paulo Freire, né? E aí, muitas vezes, a pessoa fica falando de Paulo Freire sem ter feito a leitura dessas 3 obras, pelo menos. Então, se nós, professores, não fizermos essas leituras, inclusive, nós não teremos condições de alfabetizar. Por isso que é importante o papel do professor. A nossa profissão precisa estar imbuída de conhecimentos. E aí, quando nós tivermos esses conhecimentos, nós seremos insubstituíveis na sociedade, inclusive pela tecnologia. A tecnologia é um recurso metodológico no processo de ensino-aprendizagem. E eu sou apaixonado pela tecnologia como um recurso metodológico. Ela não vai me substituir, ela não vai substituir a aula presencial, mas ela pode ser utilizada pelo professor para enriquecer a sua sala, para enriquecer o seu trabalho, né? Para trazer coisas que nós não podemos fazer no mundo real, né? Eu não posso, por exemplo, levar minha criança para visitar o Museu do Louvre, mas eu posso visitar virtualmente o Museu do Louvre, né? Então, a tecnologia é importante. E aí, o papel do professor é oferecer para a criança a possibilidade de ter acesso a eventos de letramento. E são esses eventos de letramento que vão contribuir para as aproximações ao processo de alfabetização da criança. Pode passar, professora. E é nesse sentido que eu chego ao término da minha apresentação. Nós tínhamos 1 hora para a apresentação, eu consegui respeitar o tempo, né? Porque eu também acho que o importante nesse diálogo é o que vocês vão trazer para a gente conversar, tá certo? E aí, traz aí 2 crianças lendo, né? Isso é muito importante. Mesmo quando a criança ainda é muito pequena, ganhar livros de presente, manusear o livro, pegar o livro, sentir o cheiro do livro, né? Aprender a segurar o livro na posição correta, né? Isso são aprendizagens que a gente oferece para a criança antes dela chegar na escola. E quando ela tem acesso ao livro, né? E é lógico que para a criança um livro com muitas imagens, né? Ela vai fazendo a leitura das imagens, ela vai se apropriando, ela vai compreendendo a importância do livro, né? E aí vai acontecer com ela, provavelmente, o que aconteceu com todos que estão nessa apresentação, né? Que é se apaixonar pelo livro, né? Eu, por exemplo, eu sei que vários livros estão disponíveis no formato digital já, né? Mas eu tenho necessidade de pegar o livro, manusear o livro, e, infelizmente, eu tenho a necessidade de riscar o livro, riscar o texto, fazer anotações no texto, né? Isso ajuda muito a minha compreensão, né? Algumas pessoas não têm essa necessidade, mas eu tenho essa necessidade. É lógico que no meio tecnológico já tem essa possibilidade também de fazer as anotações. Então, muito obrigado por terem me ouvido, né? Por terem escutado um pouquinho do que eu penso a respeito da alfabetização. E agora, né, a professora vai mediar a nossa conversa, e aqueles que tiverem perguntas, e não são só perguntas, né, vocês podem trazer a contribuição de vocês, porque tem um grande número de professores e alfabetizadores que podem, inclusive, me trazer mais coisas, mais elementos, para que eu possa melhorar o meu processo de reflexão sobre a alfabetização. Muito obrigado, professora Michele, muito obrigado, professora Eti, e estou à disposição para que a gente possa dialogar. Então,
Obrigada, muito obrigada, professor Wendel, pela palestra. Aqui pelos comentários a gente percebe que o povo gostou muito, tem muitos elogios, mas tem alguns comentários que requer uma reflexão. Por exemplo, a Thaís Lamoura, ela escreveu, que é apenas um comentário, né? Eu já fui aluna da escola Zona Rural, onde a sala era separada apenas por uma lona. Por várias vezes, a professora que dava aula bem do lado pedia para ler em voz mais baixa, pois atrapalha a aula dela, entendeu? Então, eu achei que esse comentário, ele merece uma reflexão, né, nesse direcionamento. Quer que leia todas e faz os comentários ou uma por uma? São poucas. São poucas ou são muitas? São poucas. Então, vamos fazer cada uma, né? A gente pode fazer cada uma. Olha, a maneira como o professor conduz a sua aula, a maneira como o professor interage com a criança, é muito importante. A gente precisa entender que algumas crianças, e aí volta a questão das 3 comunidades, né? Algumas crianças, elas têm facilidade em fazer leitura silenciosa, por exemplo. Algumas crianças não conseguem ficar sentadas. Algumas crianças são tímidas, né? Eu, por exemplo, quando eu trabalhava com alfabetização, eu gostava muito de fazer, às vezes, leitura de todos juntos, leitura em voz alta, mas todos lendo junto o mesmo texto. Por quê? Porque quando a gente lê o texto todo mundo junto, a criança, ela vai perdendo a vergonha, porque a voz dela, o som da voz dela e da leitura dela, ele vai sendo incorporado à leitura de todos. Um exemplo disso para nós, por exemplo. Eu, por exemplo, sou péssimo cantando. Eu não me arrisco a cantar, não me peçam para cantar, porque eu não tenho esse dom. Mas, quando eu estou ouvindo música com som alto, eu canto. Por que eu canto? Porque a minha voz, ela entra no ritmo do cantor. Então, quer dizer, ninguém escuta a minha voz, está escutando a voz do cantor. Então, eu faço a leitura coletiva, né? Uma leitura com todos os alunos. E isso é muito importante, a sensibilidade do professor, né? Se essa criança está lendo em voz alta, ou se essa criança está lendo daquela forma, provavelmente é porque ela ainda não desenvolveu algumas habilidades da leitura e da escrita. Então, o professor precisa ter essa sensibilidade, né? O professor alfabetizador, ele tem que ser sensível a isso. Isso é uma coisa importante. Não é toda pessoa que é formada em pedagogia, por exemplo, que se torna um alfabetizador, né? O alfabetizador, ele precisa ter essa sensibilidade, precisa ter esse tempo, né? O professor alfabetizador, inclusive, não pode ser uma pessoa muito ansiosa, ou ele precisa dominar essa sua ansiedade, porque o ritmo das crianças é um ritmo diferenciado, né? Eu não sei se consegui abranger a pergunta, o comentário, mas é isso que eu penso a respeito dessa questão. Ok, professor. Se tem alguém que gostaria de fazer mais comentários, pode fazer aqui, tá? Se quiser, inclusive, fazer diretamente, pode também fazer, tá? Se não, pode fazer no chat, tá bom? A Sabrina Carneiro, ela fez um comentário inicial, né? Ela colocou: essa palestra está tão completa que até agora não surgiu nem dúvidas. Maravilhoso falar sobre letramento, amo. Mais embaixo, ela colocou o seguinte: um dos melhores presentes que se pode a uma criança, deve ser dar uma criança, são coleções de livrinhos, são bem ilustrados e podemos ler para aquelas crianças que ainda não sabem ler. Gostaria de fazer algum comentário em relação a isso, professor? Então, o que eu disse...
O que eu disse anteriormente realmente, né, oferecer os livros, eu concordo com a Sabrina, né, isso é um presente maravilhoso que a gente pode dar para a criança, são os livros, né, os materiais escritos, né, a possibilidade de ela ter contato com esse universo, né, que é a leitura e a escrita, mesmo não sendo alfabetizada. E ler para a criança é muito importante. Agora, eu só acrescento aquilo que eu já havia dito na palestra, Sabrina, que eu acredito que você pensou isso também, mas eu entendo que o chat também limita, né? Ler, mas não somente ler, né? É ler e conversar com a criança a respeito do texto, é explorar o texto, é retirar informações importantes do texto, é dialogar com a criança. E isso não necessariamente precisa ser só nos livrinhos, né? Eu, por exemplo, assisto desenhos animados com os meus sobrinhos, né? E aí eu converso com eles a respeito do desenho animado, eu faço perguntas, né? Eu mostro situações, às vezes, que eles não estão vendo na tela da televisão, a cor da roupa, o tamanho dos personagens, quem é o personagem maior, quem é o personagem menor, quem é o personagem mais inteligente, né? Então, quer dizer, algumas coisas você pode ir extraindo dessa leitura que vai contribuindo para a criança, para ela ir superando uma leitura mecânica do texto, né? Para que ela supere essa reprodução da interpretação. Porque muitas vezes, é lógico que só o contato com o livro já é importante. Então, se você der o livro para a criança e ler para a criança, mesmo que você não converse com ela, já é importante. Agora, se você extrapolar isso, você vai estar enriquecendo esse universo dessa criança, tornando ela uma criança capaz de ir para o mundo da ficção, né? E aí, vamos pegar o Piaget para isso, né? Sair das operações concretas e ir para o mundo abstrato, porque o mundo, ele é muito abstrato, as mensagens são muito subliminares, né? E se a gente não faz esse diálogo com a criança, ela não consegue superar essa condição no futuro, tá certo? Professor Wendel, a Sabrina, ela continua aqui, mais embaixo, ela diz que surgiu uma questão. Existem algumas crianças que sabem ler, mas não entendem nada do que leem, né? Então, vai de encontro com o que foi colocado, né? Que tem que explorar, na verdade. Aí ela continua, atividades de oralidade realizadas por adultos podem ajudar esse aluno? Com certeza. Quer dizer, provavelmente essa criança, né, Sabrina, como nós apresentamos lá as 3 comunidades, provavelmente essa criança, ela é daquela segunda comunidade de Rodville, ou é da comunidade de Tracton, né? Que é aquela criança que, às vezes, ela até teve acesso aos livros, teve acesso aos textos, mas não havia uma conversa sobre isso, né? Não havia um diálogo, né? Que é aquela palavra-chave que eu disse, o diálogo, né? Mas aí o que a gente tem que fazer? Realmente, atividade de oralidade realizadas por adultos e com outras crianças também, né? Porque você pode criar trabalhos em grupos, em sala de aula, e colocar crianças que já estão mais avançadas no processo de alfabetização e crianças que ainda têm essa dificuldade, para que elas conversem juntas, né? Para que essa criança consiga gradativamente extrapolando essa decodificação, porque o que ela está fazendo na realidade, o que ela está fazendo é uma descodificação, né? Ela lê, mas não entende, ela descodifica, né? Então, ela só reproduz, né? Que é igual o caso daquela pessoa que assinava o nome, né, no passado e era considerada alfabetizada. Aquela pessoa, na realidade, ela não sabia ler e escrever, ela sabia desenhar o nome, ela aprendeu uma técnica de desenho, ela desenhava o nome, ela reproduzia um desenho no papel que era considerado assinatura. E por muito tempo essa pessoa foi considerada alfabetizada, inclusive, né? Então, oferecer atividades de oralidade são fundamentais. E essas atividades de oralidade, elas também podem estar vinculadas a situações de escrita. Aí, por exemplo, trabalhar com placas, com sinais de trânsito, com imagem, com figuras, né? Com tirinhas de jornal, de revista, né, com fragmentos de gibis, por exemplo, né? Então, quer dizer,
as diversas situações que a gente apresenta para a criança, que envolve o universo da leitura e da escrita, vão contribuir significativamente para que ela aprenda a ler e escrever. E isso pode ser oferecido, sim, pelos adultos, muito bem colocado por você na sua contribuição e na sua pergunta. Obrigada, professor. Então, a Patrícia Manesse, obrigada. Diz que pesquisa esclarecedora e que contribui para a referência profunda da alfabetização, né? E são vários os elogios que tem, tá? E que mais embaixo, deixa eu ver, só um pouquinho. O Gustavo Paiva, ele escreveu: Dr. Wendel, ao mencionar que a alfabetização pode hoje se utilizar de muitas figuras, imagens, etc., me lembrou da minha época em que só podíamos ter uma experiência com figuras feitas à mão em cartolina, lápis de cor e canetinhas. Temos que fazer... Só um pouquinho. Tá. Temos que fazer o melhor com o que temos em mãos. Gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que eu vou fazer um comentário, seguindo a segunda questão. A próxima, que é da Ana Gláucia, se você quiser ler, tá. Aí eu junto as duas. Isso, Ana Gláucia diz: mesmo com a intervenção do professor, não é possível que a criança do avance e tenha sucesso no modelo escolar vigente? Olha, Ana Gláucia e Gustavo, na resposta da pergunta da Ana Gláucia, eu vou fazer o comentário para o Gustavo, que eu achei muito importante também. Ana Gláucia, sim, a criança de Tracton, ela vai aprender a ler e escrever com certeza absoluta, né? Que está lá naquele slide que eu coloquei, né? O professor precisa acreditar na criança, na capacidade da criança. Mas, além de acreditar nessa capacidade, nesse potencial, o professor tem que oferecer eventos de letramento, né? Eventos de leitura e escrita, que vão aproximar essa criança também para o sucesso no modelo escolar vigente. A criança tem, sim, condições. E aí, no comentário do Gustavo, né? Sim, né? Temos que fazer o melhor com o que temos em mãos, né? Então, quer dizer, hoje ficou muito mais fácil, porque a tecnologia, você pode imprimir, né, imagens, você pode recortar imagens, né? Os rótulos são muito ricos, né? Trazem imagens, né? O acesso hoje ficou mais fácil. Mas é lógico, antigamente era muito mais difícil, né? Eu trabalhei no processo de alfabetização na década do início de 90, né? E aí a gente tinha, assim, um período muito impregnado do construtivismo de Piaget, né? E a gente trabalhava muito com o concreto, com os rótulos, com as imagens, né? Com o que a criança trazia de casa, né? Então, quer dizer... E também eu não abro mão do registro, né? A criança já é capaz de registrar. Então, Gustavo, quando vocês faziam os desenhos, quando vocês estavam desenhando na cartolina, de certa maneira vocês estavam escrevendo. Só que vocês não estavam escrevendo da maneira convencional da escola, mas vocês estavam escrevendo, registrando. Então, vocês estavam percebendo, hipoteticamente, que havia uma maneira de registrar. E isso é importante, porque quando a criança compreende que é possível registrar, ela vai identificar que pelo desenho ela registra e, posteriormente, ela vai transferir para a escrita. Então, isso é muito importante. Mas, Ana Gláucia, a criança... Tanto a criança de Tracton quanto a criança de Rodeville, elas vão conseguir ser alfabetizadas, com certeza, também no modelo escolar vigente. E a criança de Rodeville também vai conseguir superar o modelo escolar vigente, porque também a gente não pode alfabetizar a criança só no modelo escolar vigente. Quer dizer, não é só reproduzir o conhecimento,
é dar condições para a criança extrapole, tenha condições de criar novas coisas, né? Que a criança tenha condições de interpretar o mundo, né? Por exemplo, hoje mesmo, né, com a questão das fake news, né? Se nós não formos capazes de interpretar com profundidade tudo que a gente recebe no WhatsApp, tudo que a gente recebe no Facebook, no Instagram, e as próprias reportagens jornalísticas, né, do jornal escrito ou televisivo ou da internet, nós vamos nos tornarmos uma mentira, uma falácia, né? Então, quer dizer, a gente precisa extrapolar a interpretação do texto, né? Precisamos extrapolar a interpretação do texto como ela vem sendo feita de maneira mecânica, né? É isso. Obrigada, professor. A Jamila, ela coloca o seguinte: eu já estudei em sala de aula multisseriada também, e era bem complicado, porque era apenas uma professora para primeiro, segundo, terceiro e quarta série. E quando acontecia algum imprevisto em alguma turma, acabava atrapalhando a aula de todas as turmas. Até hoje, a escola ainda funciona dessa maneira, infelizmente. E é muito perceptível a má formação alfabética da maioria dos alunos de lá. Deixa eu trazer a Ioná também, comentário dela, e você já comenta as duas de uma vez, professor. Também concordo com a Sabrina, na turminha de 3 anos, eles ficam tão encantados com as ilustrações dos livros que não sabem nem o que pegar, ficam em dúvida, muito lindo. Então, são duas coisas um tanto diferentes. Bem, eu entendo a sua aflição e compartilho, né, da sua aflição de que a gente ter crianças que estão em momentos diferenciados de aprendizagem, muito diferentes, né, porque o problema é esse, o momento de aprendizagem da criança do 1º ano para a criança do 4º ano é uma distância muito grande, né, entre uma e a outra. E isso interfere muito, né? Mas isso também está relacionado aos conhecimentos que o professor tem sobre o processo de alfabetização, né? Então, quer dizer, sobre que elementos, né, que metodologias, né, que instrumentos, que material pedagógico o professor vai utilizar nesse processo de ensino, de aprendizagem, né? Então, também reside aí a habilidade do professor no processo de ensino, né? Agora, é lógico que seria melhor se pelo menos pudesse dividir essa turma, né? Alunos de 1ª e 2ª série numa sala, 2º ano numa sala, 3º e 4º ano em outra, né? Até porque a aprendizagem dessas crianças, a maturidade, né, dessas crianças é diferenciada, né? Para você trabalhar os conteúdos. É uma pena, né, que as políticas públicas educacionais não possibilitem que a gente supere ainda alguns problemas que são crônicos no processo educacional no nosso país, né? E aí a gente precisa, como se diz, aí também esse é um papel nosso como professor, né, que é lutar para que a gente tenha políticas públicas que contribuam efetivamente no processo de ensino e aprendizagem das crianças, né? Em que os nossos governantes e as pessoas que fazem as políticas públicas percebam efetivamente que educação não é despesa, educação é investimento, investimento no futuro, né? E isso, infelizmente, boa parte, né, dos nossos governantes não compreenderam e ainda não assimilaram, não interpretaram, né? Não fizeram a leitura de mundo, não perceberam o prejuízo que é isso para a sociedade. Então, mas aí entra aquela coisa do papel do professor, né? Infelizmente, nós professores, é por isso que eu comento que a gente ganha pouco. Por que a gente ganha pouco? A gente ganha pouco porque a nossa formação, ela tem que ser muito mais intensificada. A gente ganha pouco pelo papel social que a gente desempenha na sociedade. E quando as pessoas pensam, por exemplo,
essa nossa conversa, ela tem 1 hora e meia, mas para eu chegar a essa palestra, houve uma formação muito grande, foram anos de preparação, foram anos de estudo, né? Então, quer dizer, quando o professor chega na sala de aula, ele traz um arcabouço de conhecimentos, ele traz um capital cultural muito grande que precisa ser construído. Então, não é uma aula de 4 horas, né? É uma aula que aconteceu em 4 horas, mas ela foi preparada em anos de esforço, de trabalho, né? Mas essas são situações que nós vamos ter que empreender e lutar para modificar na sociedade atual. Muito obrigada, professor. Aqui o Gustavo, ele traz uma participação dizendo que ludoterapia é uma técnica psicoterápica de abordagem infantil que se baseia no fato de que brincar é um meio natural de autoexpressão da criança. Gostaria de comentar sobre isso, professor? Eu gostaria de comentar também, porque eu acho essa contribuição do Gustavo importante, não só para o processo de alfabetização, mas para a gente pensar na escola, a respeito do lúdico na educação, né? O lúdico é fundamental. E nós, até por conta do nosso papel, né, na sala de aula, às vezes nós cometemos um grande equívoco, que é a pedagogização das brincadeiras, né? Então, quer dizer, muitas vezes, até mesmo por causa de uma cobrança da família, da sociedade, ou do próprio supervisor ou coordenador pedagógico, a gente acaba não entendendo que a brincadeira por si só a criança brincando, uma brincadeira preparada pelo professor, né, com uma intencionalidade de aprendizagem, a brincadeira em si só já é uma aprendizagem. Então, não é toda brincadeira que precisa virar uma atividade escrita, não é toda brincadeira que precisa produzir um texto, não é toda brincadeira que precisa vir seguida de um questionário, né? Principalmente nesse processo anterior à escolarização, né? A pré-escola, né? Antes do primeiro ano do ensino fundamental. Porque, por exemplo, quando uma criança está brincando de pular corda, ela está trabalhando coordenação motora. Então, só o pular corda já é uma atividade de aprendizagem. Quando uma criança está fazendo recortes, ela está trabalhando a coordenação motora fina. Quando uma criança está brincando de passar agulha, de alinhavar, ela está trabalhando coordenação motora fina. E essas habilidades vão contribuir com ela, tanto para as atividades cotidianas, como para as atividades escolares no futuro. E aí, às vezes, os professores, eles, nessa ansiedade que a gente tem de ensinar, a gente, às vezes, acaba pedagogizando a brincadeira, didatizando a brincadeira. E aí, muitas vezes, a criança não quer brincar, porque ela já fica pensando assim, eu vou brincar agora um pouquinho, o professor vai me dar um golpe, né? A gente vai fazer uma brincadeirinha agora, mas depois vem um questionário, vem um texto, vem uma atividade. Então, quer dizer, eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas nós precisamos tomar cuidado com isso, né? O lúdico, né? A ludoterapia, né? As atividades lúdicas, né? O lúdico no processo educativo, ele precisa ser compreendido também por essa perspectiva. Muito bem, professor, muito obrigada. Professor Wendel, eu revendo aqui, para ver se não ficou nada de fora, tem uma observação aqui da Christian Rocha, que bem no início, ela diz, muito bem, professor Wendel, a criança, mesmo não sabendo ler convencionalmente, ela já consegue fazer a leitura de imagens e mais, consegue manter a sequência lógica das ideias do texto. Observem a criança lendo um livro com imagens. Olha, isso é muito importante também, né? O que a Christian trouxe é fundamental, porque é assim, veja, antes da criança aprender a ler e escrever, ou também no processo de leitura e escrita, é muito importante que a criança aprenda a ter uma sequência lógica, né? Eu gosto de usar como exemplo isso o Superman, né? Ou o Super-Homem, né? O Super-Homem é o único homem que usa cueca em cima da calça,
né? Então, quer dizer, ele não tem uma sequência lógica, porque a sequência lógica de vestir a roupa é primeiro a cueca e depois a calça. Então, quer dizer, quando a gente está contando histórias para criança, quando a gente está brincando, como o Gustavo disse da ludoterapia também, quando a gente está brincando com a criança, uma brincadeira que tem início, meio e fim, mesmo que você não faça uma atividade, a criança vai aprender que tem uma sequência lógica para que as atividades aconteçam. Ela vai perceber que um texto tem uma sequência lógica, tem início, meio e fim, né? Então, quer dizer, essa compreensão da sequência lógica, ela é muito importante depois para a interpretação do texto, para a compreensão do texto, para a leitura de mundo, né? Isso é muito importante. E aí, às vezes, o professor fica tão preocupado, e aí isso é uma coisa que eu gostaria que vocês registrassem na memória de vocês. Às vezes o professor fica tão preocupado que a criança seja capaz de ler o alfabeto, de codificar o alfabeto, de escrever palavras, que ele esquece de tudo isso que é fundamental no processo de alfabetização, no processo de ensino da leitura e da escrita da criança. Então, alfabetizar, fazendo uma diferenciação entre o alfabetizar, num sentido, inclusive, até meio que pejorativo, que não é o que Paulo Freire fala, tá? Quando Paulo Freire fala alfabetização, é muito próximo do que nós já falamos de letramento. Paulo Freire já entendia muito bem isso. Por isso, talvez, até que ele disse que não tinha necessidade de ter a palavra letramento, porque a alfabetização na concepção dele já era essa. Mas o letramento é isso, não é você ficar restrito ao código, é você ficar preparado para se relacionar com o mundo em todas as suas perspectivas. Então, tem muita criança, como foi dito, eu não me lembro por quem, tem muita criança que lê muito bem, ela oraliza muito bem o texto, mas quando ela termina de ler, você pergunta para ela quem é o personagem principal do texto, aonde a história aconteceu, ela não consegue interpretar. Então, ela é uma mera decodificadora, e é esse tipo de sujeito que é bom para ser manipulada depois, para fazer o que muitos aí tentam fazer conosco, né? Que é manipular a sociedade, quer dizer, as pessoas, quando elas não têm essa leitura de mundo, fica muito fácil manipulá-las, tá certo? Então, é importante mesmo que a gente ofereça à criança as condições para que ela possa ter uma sequência lógica na sua vida, né? Compreender as coisas num processo lógico, né? A lógica é fundamental nisso, tá certo? Mas muito importante a contribuição. Muito obrigada, professor. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Se bem que já está terminando mesmo o tempo, mas poderia fazer bem rápido. Oi. Eu só gostaria de parabenizar o Wendel pela excelente palestra e dizer que é muito bom reencontrá-lo novamente, né? Tem um colega que já trabalhou aqui conosco no campus, né? Hoje palestrando, é sempre muito bom, né? Então, parabéns, Wendel, pela palestra, né? Pelas considerações que você fez sobre o processo de alfabetização, né? E, enfim, né? Só temos que agradecer e parabenizar, né? Então, um bom reencontrar, um grande abraço e espero que possamos nos rever em outros momentos, né? Embora que virtualmente. Cleide, muito obrigado pelo seu carinho e veja, né, como que Cruzeiro do Sul contribuiu para mim, né, contribuiu para o meu desenvolvimento da minha aprendizagem, contribuiu para a minha leitura de mundo, né, contribuiu para o meu entendimento de Amazônia, por exemplo, né, porque as pessoas que não moram na Amazônia, e nessa nossa conversa tem pessoas que não moram na Amazônia, como é que as pessoas têm uma compreensão distorcida da Amazônia, né? Distorcida, inclusive porque se fala muito da floresta, mas não se fala das pessoas que vivem na floresta, né? Das pessoas que produzem conhecimento em Cruzeiro do Sul, como a professora Cleide, como a professora Ete, como a professora Vera Bambirra, como a professora Simone, e tantos outros professores que vivem, né? Eu vivo ainda na Amazônia, né? Vivo em Rondônia, em Porto Velho. Quantas pessoas vivem na Amazônia e não são vistas, inclusive, como produtoras de conhecimento?
né? Nós estamos estudando, nós estamos lutando, nós estamos aí no mundo. E Cruzeiro do Sul, eu tenho um carinho muito especial por Cruzeiro do Sul e pelo Campus Floresta da UFAC, né? Que contribuiu sensivelmente, né? É uma marca que eu trago na minha alma para o resto da minha vida, e uma marca positiva, né? E os amigos que eu fiz aí em Cruzeiro do Sul, que são muito caros, né? Os quais eu tenho muita satisfação de encontrar virtualmente, mas principalmente presencialmente, né? Para tomar um mingau de banana lá na Naturalíssima. O melhor mingau de banana da região norte, na Naturalíssima, em Cruzeiro do Sul. Quem não tomou, se não tiver nada para fazer na Amazônia, vá tomar mingau de banana em Cruzeiro do Sul, tá bom? É o melhor mingau de banana do Brasil. E o pão de milho também, e a tapioca, hein, Wendel? Não só o mingau de banana. Enfim, Wendel, é um prazer enorme, né? Tê-lo aqui conosco, né? Então, seja bem-vindo novamente, que você esteja cada vez mais presentes, né, nos nossos eventos, tá? Então, sinta-se abraçado virtualmente. Obrigado. Obrigada, professora Cleide. Obrigada, professor Wendel. E isso que a professora Cleide colocou uma verdade, você contribuiu muito também, tá, com o nosso campus, com a educação dos nossos alunos, contribuiu muito com a educação de Cruzeiro do Sul. Então, a gente espera nos encontrarmos novamente, mas eu não estou acabando ainda não, só um pouquinho. Aqui tem muitos elogios, tá, para você. Começa bem no início da palestra, a Cristia, ela começa colocando que ela é professora de língua portuguesa, né, aluna do mestrado profissional, também da área, e escreveu que é muito sua fã, tá, e que sempre acompanha as suas palestras e os cursos, tá. A Eoná colocou que é muito boa palestra, a Francisco das Chagas, Francisca, gostei muito. Débora, que palestra maravilhosa, parabéns, professor. A Ana Glaucia, excelente palestra, base que precisamos para entender sobre o letramento, né? E aí a Carla Luz, palestra excelente. Aqui a Samila diz que também tem essa necessidade de manusear o livro, né? Então, seria... daqui a pouco, se você quiser comentar alguma coisa sobre essa necessidade da Samila. A Thaísla diz que tudo é muito esclarecedor, a palestra ótima, maravilhosa de assistir, parabéns a todos, inclusive, né? Parabéns, maravilhoso, parabéns, excelente, muito bom, obrigada pela oportunidade, doutor Wendel, parabéns pela incrível palestra, do Gustavo, né, ótima palestra, excelente, parabéns, parabéns, muito boa palestra, muito obrigado, professor, por essa palestra maravilhosa, né, parabéns, professor Wendel, amei, muito bom, pesquisa esclarecedora e que contribui para a referência profunda da alfabetização. Ela deveria, a Patrícia, né, ela deveria estar fazendo algum comentário em relação a alguma discussão, né, sua aí. Excelente palestra dinâmica, esclarecedora e significativa, ótima. Parabéns, Wendel, excelente palestra, muito bom reencontrá-lo. A Cleide, né? Ótima palestra, muito importante mesmo. O doutor Wendel, que a alfabetização pode hoje se utilizar de muitas figuras, imagens, me lembrou... tá, isso aqui já foi... Tá. Ótima resposta, a Sabrina está colocando, tá? Viu como o professor é querido? Pois é, muito querido. Michele? Deixa eu só fazer um comentário, senão as pessoas vão achar que eu sou muito bonzinho, né? Cristia, não adianta não, viu? Na sua banca de defesa,
tá? O coração o coração é bom, mas os olhos são de bruxa, tá bom? Pode se preparar. Nossa, Christian, então você deve estar, hein, tremendo na base. Christian, também é um prazer reencontrá-la aqui, tá? Pois tá, então, Wendel, foi um prazer muito grande, tá, tê-lo aqui. Muito obrigada por você ter aceitado, né, o convite para palestrar. E nós te agradecemos, assim, com bastante carinho. Deu para você perceber o carinho que você, como você tem o carinho de muita gente por aqui. E é só uma pequena amostra, né? Então, você está convidada quando quiser participar, fica à vontade, tá bom? Muito obrigado. E a gente só tem muito a agradecer, foi muito boa a palestra, e muito esclarecedora. Foi um momento, uma palestra que veio principalmente para esclarecer mais para o povo, principalmente da pedagogia, né? Que ela é mais voltada para a nossa especificidade, né, do curso, enfim, tá? Então, temos muito que te agradecer. Muito obrigada a todos pela participação, tá? Um carinho grande por todos vocês, tá? Muito obrigada. Professora Michele? Gostaria, então, de enfatizar, né, o nosso agradecimento muito especial, de coração, pelo professor ter aceitado, né, o nosso convite, ter dado essa palestra tão maravilhosa para nós, né, tão importante, colocações tão pertinentes e necessárias, especialmente agora que a gente está vendo a desvalorização do professor tão grande, né, desvalorização das áreas humanas, né, a questão da leitura, do letramento aí, sendo destaque na nossa sociedade. Então, é muito importante que nós, professores, estejamos, assim, bem formados, né? E aí a questão da pesquisa que se faz na universidade, chegar até os professores, né? Por isso que é o objetivo do nosso projeto. Professor, sua palestra foi maravilhosa, eu amei, todo mundo gostou muito, o senhor é muito querido aqui no nosso campus. Venha mais vezes, por favor, vamos fazer mais convites. E é isso, muito obrigada. Obrigada, um forte abraço a todos. Muito obrigado. Beijos.